Boa tarde para você. Boa Tudo tarde, bem, meu amigo Edivaldo. Muito bom estar aqui nessa sexta-feira. Você sabe quanto me alegra quando eu consigo estar aqui, né? Sem dúvida. E para não ser diferente hoje, nós vamos falar de futebol. E falar do União Barbarense. Vamos falar do Glorioso. Agora esquentou. Começou, né? Apresentou a comissão técnica, alguns jogadores já estão chegando, apesar de eu achar o tempo muito curto, mas como disse o Cleiton na apresentação, a maioria do pessoal do elenco estavam jogando. Então, quer dizer, fisicamente, o time tá bem, os jogadores estão bem, mas precisa de entrosamento, né? Porque agora muda grupo, precisa de entrosamento, né, Rogério? Precisa saber o quanto dessa peneira que ele andou fazendo na cidade, ele conseguiu pegar alguma coisa. A gente só vai ficar sabendo disso semana que vem. São esses que eles têm, pelo comentário que você me trouxe agora, se boa parte que está chegando já está jogando, então é menos problema. Ele tem que ajustar essa rapaziada se eles contrataram na peneira. Esse tem que dar os ajustes aí, né? Na parte tática, na parte física, na parte mental, porque se ele foi contratado agora como atleta, estamos falando de peneira, Edivaldo. Peneira, a pessoa joga um amador, brinca aqui, brinca ali, de repente... Vem de outro estado E cai numa coisa mais séria, que é o mundo profissional do futebol. Então, você conhecia o técnico que o União contratou, Toninho Cobra? Não conhecia, Edivaldo. Não. Mas eu fiquei muito feliz em saber que é da divisão. Sim, conhece a divisão. Isso é importante. Aí, até rolou nos programas atrás que a gente fez, Edivaldo, que a gente debateu aqui quem poderia ser o técnico, né? Houveram vários nomes de técnicos que passaram pela A2, A3, e eu bati forte dizendo, falei, olha, a gente precisa de um cara, de um técnico, eu defendo um técnico que conheça a divisão. Sim. Que trabalhou na divisão. Eu também, eu penso isso. Então, quando foi anunciado o Toninho Cobra e eu fiquei sabendo do currículo, que ele tem experiência na divisão, isso é muito bom. Né? Então já começa muito bem. Porque você não está se aventurando. Fala, olha, não conhece nada, mas trabalha lá para mim. Mas você pode ter dificuldade de resultado. E agora, bobeou, não classificou, você cai. Sim. Eu acho assim que o técnico da divisão, ele conhece os macetes e conhece os caminhos, né? É o caso do Toninho Cobra. O Toninho Cobra já conhece os caminhos, sabe por onde tomar o caminho mais curto para chegar onde o objetivo dele precisa ser atingido, que é o acesso. O acesso, na pior das hipóteses, uma permanência, que não pode cair. Entendeu? Aí tá a missão número 1, não cair. Não cair, a missão número 1 é não cair. A segunda, classificar. A segunda tem que ir por etapas, né? A terceira, claro, tentar o acesso. Então, é bem isso mesmo que eles têm que pensar, que eles têm que fazer. Nesse jogo que eles vão fazer contra o Rio Claro amanhã vão ter algumas decisões de quem fica e quem sai. Né? Então, essa é a peneira da peneira agora, né, Edivaldo? Porque a peneira, na realidade, o dia de encerramento da peneira foi hoje, dia 17. Porque a União trabalhou desde o dia 27 de fevereiro, até hoje, 17 de março, com os jogadores fazendo peneira. Certo? Então, a peneira terminou. A peneira mesmo terminou. Só que o Cleiton deixou bem explicado o seguinte, no dia da apresentação. O União continuará observando jogadores o campeonato inteiro. Por que continuará observando jogadores? Porque suponhamos que o União chegue na final do campeonato, certo? E o União continua observando jogadores. Porque a partir do final do campeonato, o campeonato chega no final, se não me engano, é outubro, o final do campeonato, setembro, outubro, ele já tem um outro campeonato para começar, que é lá no Rio Claro. Então, ele continua observando jogadores que podem servir para ele. Se não servir aqui, vai servir no Rio Claro. E se não servir no Rio Claro, vai servir aqui o ano que vem. Então, exatamente isso. E também, aparecendo um acesso aí, o campeonato começa em janeiro, fevereiro. Sim. A A3? Sim, a A3 começa o ano que vem começa na pior das hipóteses, em fevereiro, mas deve começar em janeiro. Em fevereiro, então, praticamente, ele vai ter já um esboço do que ele vai segurar. Lógico que entendendo que tem atletas que são exclusivos de alguma divisão, que não tem. Isso a gente já te falou também, né, Edivaldo? Sem dúvida nenhuma. Tem que ter um mínimo de atletas aí para conseguir disputar a próxima, vendo o acesso, a próxima divisão, a divisão de acesso, né? Sem dúvida. A A3. Agora, eu acho assim, Rogério, que o trabalho começou um tempo muito ainda estreito, podemos dizer assim, muito curto, até a estreia da competição, mas pelo fato desses jogadores estarem atuando em outras equipes, o que vai facilitar a preparação física. Então, o que você vai ter que incutir na cabeça desses jogadores? A parte técnica.
E aí a parte técnica, quem vai trabalhar isso aí é o técnico. Então, aquilo que você falou no início, se o cara já é da divisão, o cara já sabe como fazer. E se ele sabe como fazer, vai ficar mais fácil. Entendeu? Então, eu fico pensando aqui comigo que o União Barbarense, mesmo não trazendo um treinador de ponta, como todo mundo imaginava, que todo mundo imaginava um treinador de ponta, mas pela condição financeira do União Barbarense, eu acho que tá bom demais. De novo, eu nunca defendi o de ponta, mas ele, de repente, é um técnico de ponta da divisão. Da divisão, exatamente. Então acertou. E mesmo porque, acertou. É isso? Você falou o quê de ponta? Quem? Não, eu digo assim, que todo mundo imaginava que seria um técnico extremo, de ponta. Um dia dois. Dia 2, e todo mundo imaginava isso, pelos contatos que tem o Cleiton. Não, sabe por quê, Edivaldo? Primeiro que o nível da divisão salarial da divisão é outro. É outro, é totalmente diferente. Muda. Totalmente diferente. Tá? E digo pra você, quem só disputa A1, A2, A1, A2, A1, A2, tem uma visão diferente de quem já tá lá na divisão inferior, que é da Bezinha. Sem dúvida, sem dúvida. Você não pode contratar um técnico que estava na Série A1 pra tocar a Bezinha, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar, mesmo que você tenha dinheiro para bancar. Eu sempre defendi um técnico da divisão. Com certeza.